Bom, gente, então agora a gente fala do coração. Aqui nós estamos visualizando o que a gente diz de vista anterior do coração. Então eu preciso imaginar que quando a gente fala em vista anterior e vista posterior, nós estamos falando de uma forma didática para aprender o coração. Por quê? Porque o coração, na verdade, ele é um órgão que está apoiado no músculo diafragma, ele está deitado e rodado, ok? Então, quando eu falo em vista anterior e vista posterior, é para que a gente facilite o estudo do coração. Bom, na vista anterior, então, eu visualizo aqui o lado direito do coração, o lado esquerdo do coração. Então, aqui eu tenho o átrio direito, a região do ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Lembrar que os átrios, e a gente aqui visualiza muito bem, eles são muito diferentes dos ventrículos. Então, os átrios, eles são o que a gente chama de câmara de recebimento. Então, eles vão receber o coração, o sangue, que vem ou do corpo ou do pulmão. E os ventrículos, eles são câmaras de ejeção. Então, por isso, eles precisam ter uma parede muscular muito desenvolvida, que é para poder contrair e impulsionar o sangue para frente. Bom, então o que acontece é que o sangue, quando chega do corpo, ele chega no átrio direito, aqui a gente visualiza a aurícula direita, e ele vai chegar pela veia cava superior e aqui atrás pela veia cava inferior. O sangue é recebido no átrio direito, passa para o ventrículo direito contrai e joga esse sangue aqui para a região do tronco pulmonar. Então, o tronco pulmonar, ele logo se divide em duas artérias pulmonares e esse sangue ele vai para os pulmões para sofrer o que a gente chama de hematose, que é a troca de gases. Depois disso, o sangue volta através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Aqui a gente visualiza a aurícula esquerda. Ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo contrai e joga esse sangue aqui na artéria aorta. Então, quando a gente visualiza o coração em vista anterior, sempre o primeiro grande vaso que eu visualizo é o tronco pulmonar. Logo atrás do tronco pulmonar, a artéria aorta. Agora, virando o coração na vista posterior, então agora eu tenho aqui átrio direito, eu tenho aqui átrio esquerdo, ventrículo direito. Então aqui agora a gente visualiza bem no átrio direito a veia cava, chegada da veia cava inferior, a veia cava superior nesta região. E aqui as 4 veias pulmonares chegando ao átrio esquerdo, então trazendo o sangue que veio do pulmão, 2 de cada lado. Então 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Bom, aqui a gente visualiza o lado direito do coração, então aqui o átrio direito com a aurícula direita. E aí quando eu abro, eu percebo já a diferença entre o átrio direito e o átrio esquerdo com relação à parede. Então, a parede do átrio direito, ela é toda cheia dessas rugosidades que são os chamados músculos pectíneos. Da onde veio esse nome pectíneo? Pectíneo vem de pente, né? Porque parece, ó, quando a gente olha assim, parece um pente, né? Então, por isso, esses músculos foram chamados de músculos pectíneos e eles estão no átrio como um todo e na aurícula também. Diferente do átrio esquerdo, que é completamente liso, e os músculos pectíneos só estão na aurícula esquerda. Aqui eu preciso lembrar que eu tenho a chegada da veia cava superior,
Aqui a gente visualiza o ósteo da veia cava inferior e logo do ladinho do ósteo da veia cava inferior, eu visualizo um outro ósteo, que é o ósteo do seio coronário. Então, aqui eu visualizo o ósteo, que é o buraquinho, e visualizo a válvulazinha que está nesta região, que é a válvula do seio coronário. Bom, o que eu preciso lembrar é que aqui no septo interatrial, a gente tem a presença daquela estrutura que é a fossa oval. Então, a fossa oval é uma estrutura que, durante a circulação fetal, ela está aberta e logo depois que o bebê nasce, ela precisa fechar. Por quê? Porque eu não posso ter o contato do sangue que está passando do lado esquerdo, cheio de oxigênio, com o sangue que está passando do lado direito, que é um sangue pobre em oxigênio. Bom, então aqui a gente visualiza o lado direito do coração, então aqui seria a aurícula direita, o átrio direito e aqui a região do ventrículo direito. Quando eu abro o coração, então aqui a gente visualiza a parte posterior do ventrículo direito e aqui a região anterior do ventrículo direito. Bom, aqui a gente consegue visualizar a válvula chamada de válvula atrioventricular direita. Esta válvula, ela é uma tricúspide, ou seja, ela possui 3 válvulas. Cada válvulazinha está ligada através de um conjunto de cordas tendíneas ao que a gente chama de músculo papilar. Então aqui, como eu tenho 3 válvulas, eu tenho a presença de 3 músculos papilares. Então os músculos papilares, eles vêm, um deles vem da região do septo, é o septal. Depois, este aqui é o anterior e este aqui é o músculo papilar posterior. Aqui na região do átrio direito, existe uma estrutura super importante que é a chamada trabécula septomarginal. Ela está meio cortadinha, a gente vê uma parte dela aqui, uma parte dela aqui. Para que serve essa trabécula septomarginal? Como o ventrículo direito ele é maior que o ventrículo esquerdo, quando o sistema de condução do coração ele dá o impulso, para que os 2 ventrículos eles possam contrair de forma simultânea, o que acontece é que essa trabécula septomarginal, ela faz com que o impulso ele faça um desvio, ao invés de ter que ir lá embaixo no ventrículo direito, o impulso ele chega e faz um desvio por essa estrutura. Então, aqui, somente no ventrículo direito, na porção mais anterior, existe então a chamada trabécula septomarginal. Só relembrando que os ventrículos, eles possuem a parede super rugosa, né? E essas rugosidades são o que a gente chama de trabéculas cárneas. Bom, aqui a gente visualiza do lado esquerdo do coração, primeiramente o átrio esquerdo, a aurícula esquerda. E quando a gente abre, a gente percebe que o átrio esquerdo, ele é quase completamente liso. O único lugar que eu visualizo a presença de músculos pectíneos é dentro da aurícula esquerda. Bom, o que eu preciso lembrar é que entre os 2 átrios, eu tenho a presença de um septo, que é o septo interatrial. Entre os 2 ventrículos, eu tenho a presença de um septo, que é o septo interventricular. O septo interventricular, ele tem uma porção que é muscular e uma pequena porção que é membranácea. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala das doenças cardiogênicas, congênitas, cardíacas, em que as crianças elas nascem com orifícios aqui nesta região. Então, esses orifícios eles podem estar no septo interventricular ou no septo interatrial.
Normalmente, quando elas estão no septo interatrial, é por conta da presença de uma estrutura chamada de fossa oval. A gente visualiza aqui, ó, a fossa oval nesta região mais clara, né, do septo interatrial. Esta região aqui está fechada, por isso que eu chamo de fossa oval, mas lá na circulação fetal, ela é aberta para que o sangue do lado direito do coração possa ter contato com o lado esquerdo. Então, é o que a gente chama de comunicação interatrial. Então, esta região, normalmente, ela tem que se fechar aí logo depois que a criança nasce, porque o ideal é que nós não tenhamos nenhum tipo de contato do sangue do lado esquerdo com o sangue do lado direito do coração. Bom, agora a gente visualiza aqui o lado esquerdo do coração. Então, aqui o ventrículo esquerdo. Então, quando eu abro, esta é a região anterior, esta é a região posterior. Bom, logo eu já visualizo a diferença entre a espessura das paredes do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Então, o que eu preciso imaginar é que o ventrículo direito, ele vai ejetar o sangue para os pulmões que estão próximos ao coração. Então, esse lado do coração não precisa fazer tanta força quanto este lado que vai ter que ejetar o sangue através da artéria aorta e a aorta ela vai ter que distribuir esse sangue para o corpo todo. O que a gente visualiza aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é a presença de uma outra válvula, que lembrar que válvula é um conjunto de válvulas. Esta válvula é a válvula atrioventricular esquerda. Aqui, novamente, a gente visualiza o conjunto de cordas tendíneas ligados aos músculos papilares. Este lado, a válvula que existe do lado esquerdo do coração, é uma válvula que tem somente duas válvulas. Então, uma posterior e uma anterior. Então, aqui nós vamos ter a presença de dois músculos pectíneos, dois músculos papilares, o músculo papilar posterior e o músculo papilar anterior. Então, aqui a gente tem a válvula chamada de válvula atrioventricular esquerda, ela é uma bicúspide e muitas vezes ela vai ser chamada de válvula mitral. Lembrar que aqui a gente continua visualizando estas rugosidades no ventrículo, que são chamadas de trabéculas cárneas.